Vamos resolver agora a questão número 79 do vestibular 2023 da FAMERP. Questão sobre Copa do Mundo, né? Ele fala que para completar o álbum são necessárias 670 figurinhas diferentes. Sabendo-se que cada pacotinho contém 5 figurinhas, todas distintas, o total de pacotinhos diferentes que podem ser formados com as figurinhas do álbum pode ser calculado por meio do produto. Então ele quer saber de quantos pacotinhos totais existem, né? E a ideia é, das 670, eu escolho 5, né, para compor o pacotinho, tá? Isso aqui é, vamos fazer a continha aqui embaixo, ó. Tem um espacinho aqui, vamos fazer a continha aqui embaixo. 670 vezes 669 vezes 668 vezes 667 vezes 666 dividido por 5 fatorial, eu vou colocar, tá? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí o nosso desafio é tentar chegar na alternativa que ele deu a partir desse produto aqui, né? 670 termina em zero, né? Então vamos lá. Ó, então o primeiro cancelamento que a gente vai fazer vai ser 5 com 2, 10. 670, 67. Pronto, então vai aparecer um 67 lá no produto. Tá. 669 é divisível por 3. Então eu vou fazer aqui, ó, 669 por 3, 223, tá? Já tem uma expectativa ali, né? Tá. E o outro produto é 668 é divisível por 4, né? Então a gente vai pegar o 668, vai dividir por 4, isso aqui vai dar um 67. Portanto, o produto é 67 vezes 223 vezes 167 vezes 667 vezes 666, né? Alternativa A. Deixa eu conferir aqui para não ter problema. 67 tá aqui, 223 tá aqui, 167 tá aqui, 667, 666, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 73 do vestibular 2025 da FAMERP. A questão fala assim pra gente: 10 livros idênticos foram distribuídos entre as vendedoras Ana Beatriz, Carmen e Dirce, de modo que nenhuma delas ficou sem livro. Tá, nenhuma delas ficou sem ao menos um livro, isso. Ana e Beatriz ficaram juntas com o dobro do número de livros de Carmen. O número de maneiras diferentes que tal distribuição pode ser feita é. Então, olha só. São 4, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ana, Beatriz, Carmen, Dirce, tá? Total de 10 livros. Tá. Nenhuma delas ficou sem ao menos um livro, então cada uma delas recebeu pelo menos um, tá? Se cada uma delas recebeu pelo menos um, então a gente pode pensar assim, ó. Vamos dar um para cada um. Vamos dar um livro para cada uma. Já satisfaço o problema. E aí a gente vai analisar essa equação aqui, ó. A mais B mais C mais D. Vou colocar uma linha aqui, ó, só para colocar que é diferente. Isso aqui igual a 6. E aí o detalhe é o seguinte: essa outra variável, que é o A', B', C', D', pode ser igual a zero, tá? Porque eu já dei um livro para cada uma. Tudo bem? E aí ele fala assim: Ana e Beatriz ficaram juntas com o dobro do número de livros de Carmen. Então, esse cara que tá aqui, ó, esse cara que tá aqui, Ana e Beatriz ficaram juntas com o dobro do número de livros de Carmen, a gente vai escrever como A mais B igual a 2C. É isso, né?
Ana e Beatriz ficaram juntas com o dobro do número de livros de Carmen. A mais B igual a 2C. Isso, tá? Pega Ana e Beatriz, soma. Tem que ser o dobro do número de livros de Carmen, tá? E perceba que dando uma para cada uma a gente já tem, né? Então, na verdade, a gente não vai trabalhar muito com a Dirce, né? Então, vamos ver aqui, ó. A mais B igual a 2C. Então, eu tenho aqui, ó, 3 C' mais D é igual a 6, tá? Igual a 6. E aí eu tenho que, D' aqui, né? Aí eu tenho que C' é igual a 6 menos D' dividido por 3, tá? E aí, como isso é um número inteiro, porque o livro eu não posso cortar pela metade, então a gente vai ter algumas possibilidades para D', tá? Então, olha só. Primeira possibilidade. Se D' for zero, então daqui a gente tira que C' é igual a 2, né? Igual a 2. E daqui a gente tira que A' mais B' é igual a 4. Isso. Certo? Igual a 4. Tá? Igual a 4. Segundo, se a gente tiver D' igual a 3, então significa que C' é igual a 1. Então daqui a gente tira que A' mais B' é igual a 2. E por fim, se D' for igual a 6, então daqui a gente tira que C' é igual a 0. Então daqui a gente tira que A' mais B' é igual a 0. E pode, né? Então vejam. Se A' B' é igual a 4, só lembrando para você que pode ser 0, então para essa possibilidade aqui, ó, para essa primeira aqui, A' mais B' igual a 4, então aqui a gente vai ter 5 possibilidades. Acompanha comigo, é na sequência, tá? Deixa eu colocar aqui para você. A', B'. É na sequência, tá? Ó. 0,4. 0,4. 1,3. 2,2. Deixa eu diminuir um pouquinho a seta aqui, ó. 1,3. Não, 3 já foi. 3,1. 4,0. Tá? Então são 5. Se a gente pegar aqui, ó. Então aqui são 5 possibilidades. Deixa eu colocar aqui. Apareceu. Aqui são 3 possibilidades. Fazendo o mesmo raciocínio. 2,0, 1,1, 0,2. E aqui é uma possibilidade só, que é o 0,0, tá? Portanto, nós temos 9 possibilidades de fazer a distribuição. Alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 13 do vestibular 2021 da FMJ, Medicina Jundiaí. Ele dá um tabuleiro, né? Parece com um tabuleiro de xadrez. E aí ele vai falar sobre movimentos das peças. O detalhe da questão é essa parte que está aqui, ó. Eu vou até grifar para gente entender o que acontece. Ó, aqui, tá vendo?
obedecendo as seguintes regras. No primeiro movimento de cada peça, esta pode avançar uma ou duas casas. Primeiro movimento da peça, não importa qual é a peça. E a partir do segundo movimento de cada peça, o avanço é apenas uma casa por vez. Esse é o segredinho da questão. Porque veja, quando os jogadores começarem a jogar alternadamente, o que vai acontecer com o jogador 1? Ele vai fazer o primeiro lance, então deixa eu colocar aqui para você, ó. Ele vai fazer o primeiro lance dele, ele vai fazer o segundo lance dele, e aqui eu vou contar o total de possibilidades que ele tem para fazer os dois primeiros lances dele, tá? Que é o que a pergunta fala pra gente. E se a gente olhar para o jogador 2, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, olha só, o primeiro jogador, ele tem as 8 peças enfileiradas, ele não fez nenhum movimento com nenhuma delas, então na primeira jogada dele, no primeiro lance dele, ou ele faz uma casinha, ou ele faz duas, né? É o que está escrito aqui, ó, uma ou duas casas. Então, na primeira jogada dele, no primeiro lance dele, ele tem 16 possibilidades, porque são 8 peças, cada uma com duas possibilidades. Então, no primeiro lance, o jogador 1 tem 16 possibilidades de movimentação. No segundo lance dele, é aqui que está o detalhe. A primeira peça, que foi a que ele movimentou, só vai ter uma possibilidade. As outras 7 vão ter duas. Então, no segundo lance, ele vai ter 15 opções de movimentação. Portanto, o total dele é 240 possibilidades. Contando o jogador 2, ele também vai ter 16, ele também vai ter 15, ele também vai ter 240. E para cada movimentação do primeiro jogador, são 240 para o segundo jogador. Portanto, a resposta é 240 vezes 240, que dá 57.600. A alternativa A para essa questão. Vamos resolver agora a questão número 12 do vestibular 2022 da Medicina Jundiaí. Ele coloca assim: o uniforme de um time é formado por 6 camisas, cada camisa com uma cor diferente, escolhidas entre vermelha, azul, verde, amarela, preta e branca. Tá. Nessas camisas serão impressos números de 1 a 6, com a condição de que nenhuma camisa de número par, ó, que uma camisa de número par não seja nem azul nem verde. Nessas condições, ele quer saber o número de diferentes jogos de camisas que poderão ser confeccionados. Então, vamos lá. Ó, as camisas estão lá, a gente só vai ter que colocar a numeração nelas, né? Então, deixa eu colocar aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi? Foi. Vermelha, azul, verde, amarelo. Acho que dá pra fazer um amarelo aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Acho que eu tenho um amarelo aqui. Amarelo. Aí ficou meio estranho, mas tudo bem. Deixa eu mudar esse amarelo aqui. Quer ver? Ó? Aí. Eu acho que aqui fica melhor. Quer ver? Vai ficar meio clarinho, mas não tem problema. Só pra gente pegar a ideia. Então tá aí. Amarelo. Deixa eu ver. Aí, pronto. Preto. Branco. 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 Tá. E aí ele fala pra gente o seguinte: nessas camisas serão impressos os números de 1 a 6.
com a condição de que uma camisa de número par não seja nem azul nem verde. Então, se a gente olhar para o azul ou para o verde, tem que ser ímpar, né? Então, para o azul são 3 possibilidades, para o verde são 2, que são os ímpares, 1, 3, 5, né? E aí perceba que 2 números eu já usei. Então, para as vermelhas são 4, para as amarelas 3, para a preta 2 e para o branco 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 144 para essa questão. Alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 13 do vestibular 2023 da Medicina Jundiaí. A questão fala assim: uma praia tem 9 postos de guarda-vidas. Em cada posto atua um mesmo número de guarda-vidas, de modo que cada guarda-vidas atua em apenas 2 postos e quaisquer 2 postos têm exatamente um guarda-vidas em comum. Desta maneira, o número de guarda-vidas desta praia é. A gente vai analisar cada um dos guarda-vidas, tá? Como são 9, né, 9 postos, a gente vai analisar cada situação de cada posto, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na praia, tem sequencialmente, do 1 ao 9. Então, a gente vai ter assim, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui para você. Posto 1, aqui ó, posto. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? E aí o posto, ele vai ter os guarda-vidas. Então, guarda-vidas. Pronto. E aí, pelo contexto do problema, olha qual que é a ideia. Se a gente olhar para o primeiro posto vai ter um número de guarda-vidas, porque todos têm o mesmo número. Se eu olhar para o posto 1, não tem nenhum guarda-vida que é compartilhado com algum outro. Ou seja, você olha para as pessoas e fala assim: essa eu não vi, 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 essa eu não vi. Então, o primeiro posto, que é o posto 1, vai ter apenas guarda-vidas que eu vou chamar de exclusivos. Quantos são? Eu não sei ainda. Então eu vou colocar bolinha vermelha. A bolinha vermelha indica pra gente que o guarda-vida ele é exclusivo daquele posto, tá? Quando eu for pro posto 2, por essa condição aqui, ó, por essa condição aqui, cadê? Quaisquer 2 postos têm exatamente um guarda-vidas em comum. Significa que, quando eu olhar o posto 2, eu vou olhar assim: esse eu não vi, esse eu não vi, esse eu não vi. Opa, esse apareceu no primeiro. Entendeu? Então o que acontece? O posto 2, ele vai ter exclusivo, 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 cópia. Vou até marcar com um quadradinho. Entendeu a cópia? A cópia é que ele já apareceu no posto 1. Quando eu olhar no posto 3, eu vou ter exclusivo, exclusivo, exclusivo. E aqui o detalhe é: já vi, já vi. Entendeu? Então, a cada posto que a gente vai analisando, em sequência na orla da praia, vai aparecer um guarda-vida a mais que não é exclusivo daquele posto. Ele já apareceu em algum posto anterior. Até o momento
que a gente vai lá no posto número 9, que é o último, e ele não pode ter exclusivo. Porque se ele tiver exclusivo, significa que aquele posto tem um guarda-vida que apareceu pela primeira vez no posto 9. E isso não pode. Porque ele falou que cada guarda-vidas atua em apenas 2 postos. Então, se eu for aqui no 9, vai aparecer somente os quadradinhos pretos aqui, ó. Então vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer esse. Tudo bem? E aí, qual que é a ideia? Perceba, o primeiro quadradinho preto, ele aparece no posto 2. Então, se a gente olhar para cá, ó, se a gente olhar aqui, que são os exclusivos, ou melhor, são os copiados, né? São aqueles que já apareceram. Perceba que a gente vai contar do 1 até o 8, porque o primeiro aparece no 2. Portanto, o total é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8. Isso aqui dá um total de 36 para essa questão alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 12 do vestibular 2024 da FMJ. A questão fala sobre uma loja de carros que tem 12 veículos e aí cada veículo tem uma chave e essas 12 chaves estão numa caixinha que essas chaves elas são não identificáveis apenas ao ver, né? Elas são indistinguíveis, tá? Ele coloca aqui, ó. Uma loja de carros antigos separou 12 veículos para que os clientes pudessem testá-los. As chaves dos 12 veículos foram colocadas em uma mesma gaveta, mas sem identificação. Por isso, um funcionário deve tentar ligar os carros com as chaves e, se uma chave ligar um carro, a chave será colocada no porta-luvas do respectivo carro. As chaves são muito parecidas, logo não será possível identificar um par carro-chave apenas com inspeção visual. Então ele vai ter que fazer o teste. E aí a pergunta que ele faz é a seguinte: ó, ele pode, com muita sorte, logo na primeira tentativa de cada carro, acertar a chave. Aí ele coloca aqui, por outro lado, existirá a possibilidade de, para cada carro, sempre ser necessário testar todas as chaves restantes menos uma. E por que menos uma? Porque se todas as outras falharem, é aquela que vai ligar o carro, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, se a gente for analisar o carro e as tentativas, a gente vai ter o seguinte, ó. Para o carro 1, eu preciso fazer 11 tentativas. Tentativas máximas, vamos dizer assim, tá? Tentativas máximas, que é o caso, como é que ele caracteriza aqui? Infortunoso, tá? Infortunoso. Então, o primeiro carro são no máximo 11 tentativas. Se todas falharem, a 12ª chave liga o primeiro carro. Pegou essa chave, colocou no guarda-luva deles, é isso, né? Colocou no porta-luvas, isso. Pegou essa chave, coloca no porta-luvas, é aquela gavetinha que tem embaixo do carro, que tem embaixo do painel do carro. Colocou, sobrou 11 chaves. Vou para o carro 2. Número máximo de tentativas: 10.
Vou para o terceiro carro. Número máximo de tentativas, 9. E é aqui que está o detalhe, hein? Eu vou para o 11º carro. Me sobraram 2 chaves. Eu tenho uma tentativa para fazer. Por quê? Porque se falhar, é aquela chave que eu não testei, coloco no porta-luva deles, e aquela chave que eu testei no 11º e falhou, é a chave do 12º. Portanto, o total máximo de tentativas é a soma desses números, total 66, para essa questão alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 73 do vestibular 2021 da Medicina ABC. E a questão fala assim pra gente. Um pai comprou 7 camisas numeradas de 1 a 7, todas de mesmo tamanho. Seus filhos, Gustavo e Henrique, devem escolher cada um 3 camisas. E a camisa restante ficará com o pai. Tá. Sabendo que Gustavo não escolherá a camisa 5 e Henrique escolherá a camisa 1, ele quer saber o número de maneiras distintas de essa distribuição ser feita. Então, acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5, camisa 6, camisa 7, tá? Deixa eu colocar letrinha um pouquinho melhor aqui para você. Pronto. 1, 2, 3. O pai fica com a que sobra. Então, na verdade, o segredo da questão é a camisa número 5. Porque Gustavo não vai escolher a número 5. Portanto, a camisa de número 5 ou pode ser do Henrique ou pode ser do pai. Tudo bem? O Henrique, ele vai escolher a camisa 1. Então perceba que a 1 já é do Henrique, não importando quem escolheu a 5. Só que tem um detalhe. Quando a 5 é do Henrique, perceba que ele já escolheu 2. Então ele tem só mais uma para escolher. Vamos supor que ele escolha a 2. Perceba que Gustavo não escolheu nenhuma ainda. Então vamos supor que Gustavo escolha a 3, a 4 e a 6. E aí a 7 fica com o pai, tá? O total de escolhas que a gente pode fazer nessa condição é essa escolha está travada, essa escolha está travada, essa escolha está travada, essa escolha está travada. E aí naquela primeira linha, o total de possibilidades é o total de permutações que a gente pode fazer. Com aqueles 5 símbolos ali, ó. São 3 Gs, um H e um P. Então o total aqui é permutação de 5 com 3 repetidos, porque são só as 3 letras iguais do Gustavo. Isso aqui é 5 fatorial dividido por 3 fatorial. E isso aqui dá 20. Tá? 20. Por outro lado, se a gente tiver aquela segunda possibilidade de escolha, a gente vai ter o seguinte. Perceba que o Henrique já escolheu uma, o pai escolheu uma. Portanto, Henrique tem que escolher mais 2. Vamos supor que ele escolha a 2 e a 3. E aí Gustavo precisa escolher 3 camisas. Vamos supor que ele escolha a 4, a 6 e a 7. E aí eu quero que você olhe para esse símbolo aqui, ó, para essa sequência de letras, para esse anagrama aqui, ó. É só trocar, né? É só trocar esses 5, tá? Então aqui é permutação de 5 com 3 e 2, né? Com 3 repetidos e 2 repetidos. Então isso aqui é 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui dá 10. E aí o total é 20 mais 10,
30 para essa questão, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 73 do vestibular 2023 da Medicina ABC. Chegou uma notificação aqui, tá? Tudo certo. A fim de criar uma senha de 3 dígitos, da qual pudesse lembrar com facilidade, Amélia definiu que o primeiro dígito da senha seria um número ímpar, que o terceiro seria um número par e que a sequência formada pelo primeiro, segundo e terceiro fosse estritamente crescente. O número de senhas que podem ser formadas nessas condições é, então veja, primeiro, segundo, terceiro. Tá. Então aqui eu vou colocar para você, ó, dígito 1, dígito 2, dígito 3. Quais são as condições? O primeiro tem que ser ímpar, o segundo tem que ser par, o terceiro pode ser qualquer um, vou colocar como um X, e aí essa sequência I, X e P tem que ser crescente. Estritamente crescente, significa que não pode ser igual, tá? Então essa sequência aqui tem que ser crescente, tá? O que acontece isso? O que acontece quando isso acontece? O I tem que ser menor que o X, que tem que ser menor que o P. Então veja só o detalhe. Quando o I é 1, o P não pode ser 2. Porque não tem nenhum número entre 1 e 2. Concorda comigo? Então se o I for 1, o P ou é 4, ou é 6, ou é 8. Tá? Se for 4, vamos contar aqui, ó. Vamos contar em cima dessa linha aqui, ó, pra gente ver o total de possibilidades, tá? Então vamos contar em cima das linhas aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Vou até afinar um pouquinho a ponta da caneta aqui para ficar fácil da gente colocar. Se for 4, aqui é 2 ou 3. Se for 6, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5. Se for 1 e 8, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6, ou é 7. Então conta comigo. Na primeira possibilidade, começando com 1, terminando com 4, são 2 senhas possíveis. Aqui eu acho que eu posso voltar para a cor original. Aí, muito bem. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Certo? Só que por um outro lado, o I pode ser 3. Né? E aí o número par ou é 6 ou é 8. Perceba que não pode ser 4, porque não tem ninguém entre 3 e 4 para formar sequências crescentes, sendo que tem que escolher um no meio. Tá? Então aqui eu vou ter 3 e 6. Ou é 4 e 5. 3 e 8. 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 2 senhas. Aqui eu tenho 4 senhas. E tem só mais uma possibilidade, né? Você já deve ter pensado aí. Que é 5 e 8. Né? 5 e 8. Então, ou aqui é 6, ou aqui é 7. Portanto, aqui eu tenho 2 senhas. Tá? 2 senhas. E aí a gente soma tudo. Né? Soma tudo. 2 mais 4 mais 6 dá 12. 2 mais 4 dá 18. Com 2, 20. Para essa questão, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 71 do vestibular 2024 da Medicina ABC. Ele fala assim pra gente: Carla possui 8 quadros diferentes entre si e deseja colocá-los lado a lado em uma parede. 4 desses quadros são retratos de família. E os outros 4 quadros são pinturas. Então perceba que ela tem 8 quadros, 4 de um tipo, 4 do outro. Tá.
Camila decidiu que irá intercalar os quadros, ou seja, não colocará duas pinturas em sequência e nem dois retratos em sequência. Então é assim, ó. 4 aqui, deixa eu ver, aqui, isso. 4 aqui, 4 aqui. A ideia é essa, tá vendo? Intercalou. Isso aqui não pode acontecer. Tudo bem? Não pode acontecer. Só que se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, eu posso fazer isso aqui também. Então tudo depende do começo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter duas possibilidades: pintura, retrato, pintura, retrato, pintura, retrato, pintura, retrato. 4 fatorial para cada um, 4 fatorial para cada um, 24 vezes 24, 576. Ou retrato, pintura, retrato, pintura, retrato, pintura, retrato, pintura. De novo. 4 fatorial, 576. Se você chegar na casa da... É Camila, né? Isso. Se você chegar na casa da Camila e olhar a parede que ela vai colocar, a primeira sequência é diferente da segunda. Portanto, para essa questão, o total de possibilidades é 1152, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 74 do vestibular 2026 da Medicina ABC. A questão fala assim pra gente. Um professor precisa preparar 5 relatórios e 7 planos de aula e decidiu preparar um relatório e 3 planos de aula no sábado pela manhã. Ele não tem nenhuma referência por qualquer relatório e nem por qualquer plano de aula. Ele quer saber o número de maneiras distintas dele escolher o relatório e os planos de aula que serão preparados no sábado de manhã. Sábado de manhã são 5 relatórios que ele precisa preparar, ele vai preparar um. Como não tem preferência, então dos 5 ele vai escolher um. Ele tem 7 planos de aula e ele vai preparar no sábado 3. Então dos 7 ele vai escolher 3. Tá? De 5 escolhe 1. Ele tem 5 maneiras de realizar essa escolha. De 7 escolhe 3, ele tem 35 maneiras. Para cada relatório, são 35 maneiras diferentes dele preparar os planos de aula, portanto, ele tem 175 maneiras para essa questão, a alternativa correta C. Vamos resolver agora a questão número 3 do vestibular da FAMECA 2023. A questão fala assim pra gente. Carlos vai criar uma senha com 3 algarismos, que poderá ter ou não algarismos repetidos. Existem 4 algarismos que ele não vai escolher. Bom, primeira coisa. 1, 2, 3. Como tem 4 algarismos que Carlos não vai escolher e eu não sei quais são, depende da preferência dele, eu sei que para o primeiro eu tenho 6 possibilidades de escolha, para o segundo eu tenho 6, para o terceiro eu tenho 6. 6 vezes 6 vezes 6, 216. E aí se você olha nas 5 alternativas, não tem essa possibilidade. Porque olha só o que ele fala. O algarismo 0 poderá ser escolhido. Porém, Carlos não vai escolher o 000 como senha. Se ele abre a possibilidade de escolher o 000, ou melhor, o algarismo 0, só que a senha 000 ele não vai escolher, então dentro dessas 216 possibilidades aqui que o Carlos tem, o que a gente tem? Uma delas é o 000. E aí eu vou ter outras 215. Então é o 000 mais 215 possibilidades. Então, para essa questão, resposta correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 2 do vestibular da FAMECA 2024, Medicina Catanduva. Em um parque, uma roda tem 6 bancos
que serão pintados nas cores azul, verde e vermelho. 2 bancos de cada cor. Bancos adjacentes podem ou não ter a mesma cor. Tá. 2 pinturas são iguais se algum giro da roda deixa bancos da mesma cor na mesma posição, conforme figura 1. Então, acompanha comigo o que aconteceu aqui, ó. Acompanha comigo o que aconteceu. Pega esse referencial aqui, ó. Pega esse vermelho que tá lá em cima. Ele veio para cá, ó. E aí, olha a sequência no sentido horário, tá? Sentido horário. Azul, quer ver, ó? Acompanha o laser aqui, ó. Azul, azul, vermelho. Não, na verdade não foi esse vermelho que ele girou, né? Ah, foi o outro vermelho. Verdade, hein? Verdade, hein? Verdade, hein? Ó, foi esse outro vermelho que ele girou aqui, ó. Porque, saca só. Saca só. Vermelho. Azul, vermelho. Azul, verde, verde. Vermelho. Azul, vermelho. Azul, verde, verde. Percebeu? É um giro, tá? Então essa coloração é igual. Tudo bem? Tá. A figura 2 mostra 2 pinturas diferentes, pois nenhum giro da roda deixa bancos da mesma cor na mesma posição. Tudo bem? Ele quer saber o número de maneiras distintas de se pintar os bancos dessa roda. Pessoal, como a gente está trabalhando com roda, então é círculo, né? Permutação circular. Então, primeira parte. O total de pinturas. O total de pinturas é permutação circular de 6, porque as pinturas serão feitas num círculo e não numa fila, tá? Permutação circular perde-se o referencial, então é o total de filas dividido pelo total de elementos. Isso aqui dá 120. Para nossa sorte, ele não colocou 120, tá? Mas veja, se são 120, o que acontece quando ele repete a cor? Eu não sei qual banco foi pintado primeiro de vermelho. Eu não sei qual banco foi pintado primeiro de verde. Eu não sei qual foi o banco primeiro pintado de azul. Então, na verdade, o total de pinturas é 120 dividido por 2 fatorial, eu tiro a ordem dos vermelhos. 2 fatorial, eu tiro a ordem dos azuis. 2 fatorial, eu tiro a ordem dos verdes. Portanto, total de pinturas diferentes, 15 para essa questão, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 3 do vestibular 2025 da FAMECA. Ele fala assim para a gente. Uma escola tem 16 professores e uma foto será tirada com 5 deles, de maneira que o professor Márcio seja um dos escolhidos. Tá. Que tenham 2 professores mais novos do que Márcio e 2 professores mais velhos do que Márcio. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Um deles é Márcio. Aqui, os mais novos. E aqui, os mais velhos. Tudo bem? Tá. Sabendo que nenhum par de professores dessa escola tem a mesma idade e que 5 professores são mais velhos do que Márcio, então para tirar a foto dos 5 mais velhos eu preciso escolher 2. E isso aqui dá 10. Então são 10 maneiras de escolher os 2 mais velhos. E cadê? O número de maneiras diferentes de se escolher os outros 4 professores para a foto é. Ah, falta os mais novos, né?
São 16 professores. Tá. 5 são mais velhos que Márcio? Tira o Márcio. Então eu já contei 6 professores. Como ele falou pra gente que não tem nenhum par de professor com a mesma idade, então os outros 10 são mais novos do que Márcio. Então, na verdade, para escolher os mais novos, dos 10, eu escolho 2. Isso aqui dá 45. Para cada parzinho de novos, eu tenho 10 possibilidades dos velhos. 45 vezes 10 para essa questão. A resposta correta é 450, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 3 do vestibular da FAMECA 2026. Ele fala assim: as bebês Lalá, Lelé, Lili são trigêmeas e toda noite cada uma delas usa um pijama e uma touca. Tá. Todos os pijamas e todas as toucas dessas bebês são iguais. E a mãe delas sempre coloca em cada uma o pijama antes da touca, mas não coloca em uma mesma bebê necessariamente a touca imediatamente após colocar o pijama. De modo que a única condição para um bebê vestir a touca é já estar de pijama. Tá. Por exemplo, a mãe pode primeiro colocar o pijama em todas elas e depois, em qualquer ordem, colocar as toucas. O número de maneiras ordenadas diferentes dessa mãe colocar os pijamas e as toucas em suas filhas é... Vamos pensar um pouquinho. São 6 objetos para 3 crianças, certo? Então vamos pensar um pouquinho. Primeiro, sem restrição. Ó, sem restrição nenhuma, tá? Sem restrição nenhuma, o que eu vou ter? Eu vou ter pijama da Lalá, touca da Lalá, pijama da Lelê, touca da Lelê, pijama da Lili, touca da Lili. A, E, I, Lalá, Lelé, Lili, tá? Sem restrição nenhuma, é só eu trocar esses símbolos de posição, certo? Então, sem restrição nenhuma, eu tenho permutação de 6, que é 6 fatorial, 720. Tudo bem? Tá. Para a gente entender o que vai acontecer, com a condição de colocar a touca antes do pijama, é isso, né? O pijama antes da touca, é isso. Para colocar o pijama depois da touca, a gente vai entender a seguinte ideia. Então, olha só. Eu vou pegar aquela sequência que está lá em cima, PA, TA, PE, TE, PI, TI, e vou fazer uma atribuição, tá? Qual é a atribuição? Vou fazer uma atribuição que não pode, e a gente vai entender o que vai acontecer. A condição é vestir a touca já está de pijama. Então vamos olhar lá, coloca a touca primeiro, depois coloca o pijama. Isso não pode. Então se eu olho para Lalá, perceba que eu tenho só 2 possibilidades. Olha para ela vestida. O que aconteceu para ela estar vestida? Touca, pijama ou pijama, touca. Só que dessas 2 possibilidades, touca, pijama nessa ordem ou pijama, touca, só uma pode. Então perceba que para cada uma daquelas 720 possibilidades que eu tenho para cada trigêmea
duas possibilidades, que é toca, pijama, pijama, toca, e dessa apenas uma que eu vou contar. Portanto, o total de possibilidades é 720 dividido por 2 fatorial, pijama, toca, toca, pijama, da Lalá. É pijama, toca. Lelé, 2 fatorial. Lili, 2 fatorial. Portanto, total de possibilidades, 90 para essa questão, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2023 da FACISB. Ele fala assim pra gente, ó. Uma única fila será formada por 11 atletas, todos 2 a 2 com alturas diferentes, sendo que 5 vestem uniforme azul e 6 vestem uniforme vermelho. Essa fila deverá ser formada de modo que tanto os atletas de azul quanto os atletas em vermelho organize-se em ordem crescente de altura, atenção agora, hein? Relativamente a quem usa um uniforme de mesma cor. Ou seja, quem olha a fila da esquerda para a direita, apenas para quem está de vermelho, esses atletas devem estar em ordem crescente de altura e da mesma maneira quando olha para o azul. Detalhe, não precisa ser sequencial, tá? Então a ideia é a seguinte, quer ver, ó? Pensa comigo aqui, ó. Da esquerda para a direita, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Azul são 5, né? Azul, azul. Pronto. Os azuis estão em ordem. Rodrigo, cadê os 6 vermelhos? Pronto. Uma fila é essa. Então perceba, como eu vou colocar em ordem, depois que eu colocar os azuis, eu tenho uma maneira de colocar os vermelhos. Nos lugares que faltam, em ordem. Certo? Mesma coisa com os vermelhos. Então a gente pode pensar de duas maneiras. A resposta é a mesma. Ou das 11 posições, eu coloco os 5 azuis, ou das 11 posições, eu coloco os 6 vermelhos. Você escolhe. Prefere azul? Prefere vermelho? A resposta é a mesma. 462 para essa questão. Alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2024 da FACISB. A questão fala assim pra gente, ó. Para facilitar o transporte de pessoas para certo evento, a companhia que administra o metrô de uma cidade reservou os 4 primeiros vagões de cada trem para os participantes. Então vamos fazer aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui só para você entender. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Locomotiva. Aí. Locomotiva. Primeiro vagão. Segundo vagão. Terceiro vagão. Quarto vagão, certo? Tá. Então tá aí os 4 primeiros, tá? Um grupo de 15 amigos que vai a esse evento espera em uma estação pelo próximo trem. Esses amigos ocuparão de maneira aleatória os vagões reservados, o que inclui ocupar vagões diferentes. Será considerado uma maneira distinta de ocupação dos vagões o número desses amigos por vagão. Por exemplo, existe uma única maneira de 5 amigos ocuparem o primeiro vagão
e 10 o segundo. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu vou na ordem, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui. Existe uma única maneira de 5 amigos ocuparem o primeiro vagão. Então, pensa comigo aqui, ó. 5 aqui, 10 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Tá. E uma única maneira de 6 ocuparem o primeiro vagão e 3 ocuparem os outros. Perceba que ele não está preocupado com a ordem, ele está preocupado com a quantidade. Esse é o segredo. Então, pessoal, se a gente pegar a quantidade de amigos que vai no quarto vagão, mais a quantidade de amigos que vai no terceiro, mais a quantidade de amigos que vai no segundo, mais a quantidade de amigos que vai no primeiro, isso tem que dar 15. A, B, C, D inteiros não negativos. Cada um deles pode ser 0. Tudo bem? Cada um deles pode ser 0. E eu quero o total de soluções inteiras não negativas dessa equação. Como é que a gente pensa? Sinais de mais e o resultado como barrinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo bem? 15. E aí, se a gente olhar direitinho, o total de soluções, ou total de maneiras, é a permutação desses símbolos. Então, é a permutação de 15 mais 3 com 15 e 3 repetidos, tá? Isso aqui é 18 fatorial, dividido por 15 fatorial, 3 fatorial, e isso aqui dá, fazendo a continha, 816 para essa questão alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 78 do vestibular 2025 da FACISB. Ele fala assim: seja Z, XYZ, a representação de um número de 4 algarismos. Tá? Se você está ouvindo barulhinho no fundo, é chuva. Tá? Tranquilo. Maior do que 1000, em que o algarismo das unidades é igual ao algarismo da unidade de milhar. Y é o algarismo das dezenas, x é o algarismo das centenas, e tal que 2z é igual a x mais y. Então, ó, x mais y é igual a 2z. Primeira coisa, hein? O número é maior que 1000, z não pode ser 0. Tá? Ele quer saber o total de números distintos nesse formato. Então, pessoal, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vai ser contar o z, atribuir valores para z, verificar x mais y, com a condição de que nem x nem y pode ser maior que 9, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você, z, ó, z, x mais y e o total de possibilidades, tá? Então veja, se o z for 1, x mais y é igual a 2, tá? E aí, como a contagem começa no zero, porque o x pode ser 0 e o y pode ser 0, então perceba que eu tenho 0, 2, 1, 1, 2, 0. Então são 3 possibilidades aqui. Tudo bem? Se o z for 2, x mais y é 4. Aí de 0,4 até 4,0, eu tenho 5 possibilidades. Conta comigo aqui, ó. Conta comigo aqui, ó. 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, né? E 0, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? A gente vai nessa até chegar em 8. Você vai entender por quê. Então, continuando aqui, ó. Se o z for 3, aqui é 6. Aí conta comigo aqui, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, são 7 possibilidades. Se o z for 4, aqui é 8. De 0,8 até 8,0 são 9 possibilidades. Atenção agora. Se o z for 5, x mais y é 10. Perceba que eu não posso contar o 0, 10. Porque no
no conjunto dos números inteiros, um algarismo no sistema decimal de numeração, aí achei a palavra, obrigado. No sistema decimal de numeração, eu não posso ter um algarismo 10. Eu posso ter um zero. O 10 eu não posso. Portanto, se eu não posso ter nem o 10, 0 e nem o 0, 10, então são apenas 9 possibilidades. Conta comigo aqui, ó. Cadê? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse não pode, esse não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Se for 6, né? Então veja, ó. 6, 7, 8, 9. Perceba, aqui vai dar 12, aqui vai dar 14, aqui vai dar 16 e aqui vai dar 18, tá? 18 só tem uma possibilidade, que é o 9, 9. Não tem mais nenhuma outra. 16 tem 3 possibilidades. 9, 7, 8, 8, 7, 9. 14 tem 5. 7, 7, que é a central, né? 7, 7, 8, 6, 9, 5. 7, 7, 6, 8, 5, 9. Tá? E com 12 são 7 possibilidades. Tá? 7 possibilidades. Enumera todas aí, todas, hein? Do 0, 12 até o 12, 0 e tira aquilo que não pode. Vamos fazer a continha. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 9, 33. 33 mais 7, 40. 40 mais 5, 45. Com 3, 48, mais 1, 49. Para essa questão, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2026 da FACISB. A questão fala assim para gente. Um site de questões recebeu 9 exercícios diferentes para serem distribuídos entre seus inscritos. O site enviará 3 exercícios para cada inscrito, de maneira que 2 inscritos quaisquer não recebam os mesmos 3 exercícios. Então é só dos 9 escolher 3. Isso aqui dá 84 para essa questão, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 73 do vestibular 2021 da FACISB. Ele fala assim pra gente. Um parque dispõe de vários bancos, cada banco de uma única cor, dentre 3 cores diferentes. Deseja-se colocar em certa área do parque 10 desses bancos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. 3 cores, né? Então vamos ver qual é a condição. De maneira que fiquem lado a lado, em linha reta. E que entre 2 bancos de uma mesma cor haja pelo menos um banco diferente. Os adjacentes não podem ser iguais. Essa é a ideia. Então, quando ele coloca aqui, ó, entre 2 bancos de uma mesma cor, haja pelo menos um banco de cor diferente, o que ele está colocando especificamente para a gente é que os adjacentes são diferentes. Então, se você olha na configuração do banco, 2 bancos consecutivos não podem ter a mesma cor. Então, o total de possibilidades é: primeiro banco, eu tenho 3 opções de escolha da cor. 3. Do segundo, 2. Qualquer uma das 3, exceto a do primeiro banco. Aqui que está o segredo, hein? Terceiro banco são 2 cores, qualquer uma menos o segundo. Aqui são 2, aqui são 2, aqui são 2. Uma vez que você pintou o banco, é só tirar a cor que você já pintou, tá? É só você tirar a cor que você já usou. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 a nona, fazendo a continha 1536 para essa questão, alternativa C. Vamos resolver agora
a questão número 43 do vestibular 2021 do Albert Einstein. Ele fala assim pra gente: o número de células viáveis é a porcentagem de células vivas em relação ao total de células observadas, que incluem células vivas e mortas. Então, ó, primeira parte da resposta. Vamos lá. As viáveis é as vivas sobre vivas mais mortas. Tudo bem? É porcentagem, né? Parcial sobre total, tá? Em um experimento, sabe-se que... Então, vamos lá. Segundo, o número de células viáveis é 40%. Então, aqui eu tenho 40% igual a V sobre V mais M. Fazendo a continha, daqui a gente tira 3V igual a 2M, tá? Então, essa é a relação entre V e M. 3V igual a 2M, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 100V igual a 40V mais 40M, 60V igual a 40M, é isso aí, 3 para 2, tá certo? É isso aí, tá? Muito bom, 3 para 2. Os números de células vivas e mortas são inteiros. Não há mais do que 1.200 células mortas no total. Então, terceiro, V é menor ou igual que 1.200 e há mais de 70 células vivas. Então, não, mentira. Mentira. Mortas, né, Rodrigo? Mortas. Então, não há mais do que 1.200 células mortas e há mais do que 70 células vivas. Nas condições descritas, o número de possibilidades distintas de pares VM, em que V representa o número de células vivas e M o número de células mortas, é igual a. Então vamos lá. Pessoal, se M é menor ou igual que 1.200, perdão. Então daqui a gente tira, deixa eu até mudar de cor aqui, ó, para você perceber. Então, 2M é menor ou igual que 2.400, só que 2M é 3V, então daqui a gente tira que 3V é menor ou igual que 2.400. A chuva voltou, tá? Então daqui a gente tira que o V é menor ou igual a 800. E agora venha comigo. V maior que 70. V menor ou igual que 800. Ele quer o par ordenado VM, né? Vai aparecer um padrão aqui, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui para você. VM, tá? VM. O V é menor ou igual a 800. O M é menor ou igual que 1.200. Pessoal, se o V for 72, porque veja, o cara tá falando, tá fazendo propaganda aqui, viu? Olha só, se o V é 72, perceba, naquela condição ali, ó, do 3V igual a 2M, o que a gente tem? Que o M ele é 3V dividido por 2. Então o V tem que ser um número par. Esse é o detalhe, hein? O V tem que ser um número par. Então, se o V for 72, daqui a gente tira que o M vale 108. E aí vai 72, 74 até 800.
E a pergunta é: quantos números temos pares de 72 até 800? O 72 é 2 vezes 36. O 74 é 2 vezes 37. O 800 é 2 vezes 400. Se a gente contar aqui, ó, se a gente contar esse total de possibilidades aqui, aqui dá 365 números. E não tem alternativa. Por isso que para essa questão, a alternativa correta é sem resposta, tá? Essa questão não tem resposta. Então essa questão aqui na prova oficial, ela foi anulada, tá? Sem resposta. Vamos resolver agora a questão número 47 do vestibular do Albert Einstein 2024. A questão fala sobre o nosso amigo Jonas, que adotou 4 filhotes de cachorros: um vira-lata, um pastor alemão, um bulldog e um labrador. Então, ó, vira-lata, pastor, labrador, bulldog. Tudo bem? Tá. Ele pretende dar os seguintes nomes neutros aos cachorros: fumaça, mingau, soneca e nuvem. Para escolher os nomes, Jonas já decidiu que o pastor alemão não pode se chamar soneca, porque é muito ativo. Tá. E que o vira-lata não pode se chamar nem mingau, nem nuvem, porque é de cor escura. Então perceba que a ideia é o vira-lata. Ou o vira-lata vai chamar soneca, ou o vira-lata vai se chamar fumaça. Tudo bem? Se o vira-lata chamar soneca, o que acontece? O soneca não pode ser o pastor alemão. Então o pastor alemão não vai receber o soneca, que já é do vira-lata. Isso. E nem... é isso, né? É isso. É a restrição dele, né? É a restrição dele. Então aqui ele tem 3 possibilidades para o nome. Aqui o labrador tem 2. Aqui o bulldog tem 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Se o vira-lata chamar fumaça, perceba que o pastor alemão ele não pode se chamar fumaça, porque já é do vira-lata, e nem soneca, porque é a condição que ele colocou. Então aqui ele tem 2 possibilidades de nome, o labrador tem as outras 2, o bulldog tem 1, então aqui tem 4 possibilidades. Total de opções para essa questão, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 73 do vestibular 2021 da Santa Casa. Ana Beatriz e Karina, ABC, são médicas intensivistas. Diana, Elisa, Fernanda, Gabriela, Helena, Inês e Júlia, D-E-F-G-H-I-J, são enfermeiras da unidade de terapia intensiva. No sábado, haverá plantão de 2 médicas e 4 enfermeiras, tá? No sábado. No domingo, o plantão será feito pela médica intensivista que não fez o plantão no sábado. O domingo já está definido. Então, entre as médicas, é 3, 2 para o sábado, 1 para o domingo, tá? 1 para o domingo. Agora vamos para as enfermeiras. No domingo, o plantão será feito pela médica que não fez o plantão no sábado e por 5 enfermeiras, sendo que 3 delas não fizeram plantão no sábado. Não são 7? Então as outras 3 vão para o domingo. Ah, só que no domingo eu preciso de 5. Hum. Então para o sábado, de 7 escolhe 4. Isso aqui é 3 vezes 7, 6, 5, 35. Então, para o sábado, eu tenho 105 maneiras de montar a escala do plantão. Agora vamos no domingo.
O que vai acontecer no domingo? Eu preciso de 5. Como é que eu vou montar esses 5? As 3 que não foram no sábado e 2 que foram no sábado. Então, das 4 que foram no sábado, eu preciso escolher 2. Isso aqui dá 6 possibilidades. Para cada escolha no sábado, são 6 no domingo. Total, 6 vezes 105, portanto, 630 opções distintas de montar a escala do fim de semana para essa questão alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2025 da Santa Casa. Um grupo formado por 3 adultos e 4 crianças resolveu alugar um veículo para a realização de um passeio. Os 3 adultos têm habilitação, podendo assim qualquer um deles assumir a função de motorista. Tá. Desta forma, alugaram um carro com 7 lugares, distribuídos em 3 fileiras. A primeira fileira tem 2 lugares, um deles é o motorista. Tá. A segunda fileira com 3 lugares e a terceira fileira com 2 lugares. Tá? Muito bem. O grupo decidiu que os 2 lugares da última fileira devem obrigatoriamente ser ocupados por crianças. Então nós temos 2 restrições, o motorista e as 2 crianças lá no fundo. Vamos começar por eles, tá? E ele quer saber de quantas maneiras a gente pode colocar essas 7 pessoas no carro. São 3 adultos, né? Então, para os motoristas eu tenho 3 opções. São 4 crianças, né? Eu vou escolher uma delas para ir lá no fundo, 4 opções, e vou escolher a parzinha delas, 3 opções. E aí perceba que das 7 pessoas, eu já usei 3. Então, para acompanhar o motorista, eu tenho 4 opções. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Resposta: 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12 vezes 6, 864 para essa questão, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular da Santa Casa 2026. Ele fala assim pra gente: Luiz Antônio e mais 3 amigos vão disputar uma corrida de kart. Tá. Para a disputa, cada um desses amigos deve escolher um dos 8 karts disponíveis, numerados de 1 a 8. Então vamos lá, ó. Luiz, Antônio, 1, 2, 3 amigos, tá? Luiz, Antônio, Paulo, Querêncio, Rogério. Tá. Sabendo que Luiz não escolherá o kart 5, o kart número 1, perdão, e que Antônio não escolherá o kart número 7, o número de maneiras distintas desses 5 amigos escolherem seus karts é... Veja. Perceba que a restrição está com Luiz e Antônio. Portanto, esses 3 caras aqui, ó, esses 3 amigos aqui do Luiz e do Antônio, não tem restrição sobre eles. São 8 números, né? São 8 karts. Luiz escolhe um, Antônio escolhe um. Então sobrou outros 6 karts. Então o amigo P tem 6 maneiras de escolher, o amigo Q tem 5, o amigo R tem 4. 6 vezes 5 vezes 4, 120. Então perceba que, independentemente das escolhas do Luiz e do Antônio, os amigos têm 120 maneiras de escolher. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar Luiz e Antônio. Tudo bem? Eu vou analisar Luiz e Antônio. O que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De quantas maneiras Luiz pode escolher o kart dele? O Luiz tem 8 opções para escolher o kart dele. Antônio tem 7 opções. Portanto, 8 vezes 7, 56.
Isso se a gente não tiver restrição nenhuma. Porém, o que acontece? Luiz não vai escolher o kart 1. Então, dentro dessas 56 opções, nós temos 7 dessas opções com L igual a 1. O Luiz escolhe 1. O Antônio pode escolher qualquer um, exceto 1. Dentro desses 56, nós temos também 7 possibilidades com Antônio escolhendo o kart 7. Certo? Antônio escolhe o 7. Aí, Luiz pode escolher qualquer um, tá? Então, veja, das 56 opções, tem 42 que não pode, certo? 42 que não pode. E aí a gente pode pensar que a resposta é o 5040, que é esse 56 menos 7 menos 7 vezes 120, tá? Meu vizinho começou a treinar a bateria, viu? Fique tranquilo, tá? Muito bem. Só que tem um detalhe. Não sei se você está percebendo, mas quando o Luiz deixa de escolher o kart 1, uma das possibilidades do Antônio é escolher o kart 7. Quando o Antônio deixa de escolher o 7, uma das possibilidades é o Luiz escolher o kart 1. E aí, se eu contar esse 7 com 7, perceba que aquela possibilidade do Luiz 1 e o Antônio 7, eu estou contando duas maneiras. Então, na verdade, eu preciso também contar essa uma maneira com Luiz escolhendo um kart 1 e Antônio escolhendo o kart 7. É como se eu tivesse aquela ideia do diagrama, né? Aqui eu tenho todas as possibilidades do Luiz com o 1. Aqui eu tenho todas as possibilidades. Deixa eu fazer aqui com outra cor, quer ver? Aqui eu tenho todas as possibilidades do Antônio com o kart 7. E aí perceba que tem uma maneira que é dele escolher o Antônio com 1, ou melhor, o Luiz com 1 e o Antônio com 7. Então, na verdade, a resposta para esse problema é 56 menos 7 mais 1 vezes 120, 5.160. Então, para essa questão, a alternativa